Programa de desenvolvimento pessoal que estamos aqui promovendo com carinho para todos vocês. Antes de nós começarmos com o programa Por que não eu, que se trata de compartilhar conteúdos de um curso chamado Mindex, O Poder em Nós. Esse curso nós chamamos com poder porque todo o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês hoje se trata de um poder que nós temos deliberado do nosso Deus. Muito bem, agora são 9 horas e 20 minutos. Estou muito feliz e grato por estar diante de vocês com essa oportunidade de compartilhar o programa. Antes de começarmos, eu quero compartilhar com vocês como isso iniciou, como nasceu o programa Por que não eu. Em 2018 passei por alguns processos da minha vida, como não muito diferente de todos os anos anteriores, eu sofri algumas quedas em que me fizeram questionar por que as coisas aconteciam comigo. Por que as pessoas tinham, por que as pessoas conquistavam, por que as pessoas conseguiam e outras não. E num momento de muito desafio da minha vida, eu percebi que eu precisava conhecer alguma coisa que pudesse me ajudar a sair da onde eu estava, para mim conseguir permanecer em algum patamar onde era desejado para mim. Eu desejava uma vida diferente, desejava conquistar as coisas diferentes, e sempre quando eu pensava estar conseguindo, acontecia algo que me colocava numa situação delicada. E nesse tempo, quando comecei a sofrer ali uma queda, não só na área financeira, como na minha vida familiar, na saúde, eu tinha nessa época 101,5 kg e era muito difícil para mim a vida naquele momento, e eu comecei a querer saber o porquê. E nisso eu recebi um chamado através de um fato que ocorreu na minha vida. Eu tive a minha filhinha caçula que veio nascer e algumas horas depois veio a óbito. Logo posterior a isso foram consequências de vários fatos que me levaram a querer entender, e eu comecei a estudar, buscar conhecimento para me ver onde eu estava falhando. E nisso, em média do 6º, 7º livro, eu parei as leituras, os conhecimentos, porque todo o conteúdo que eu buscava nesses livros, eu percebi que tinha ali dentro das Escrituras Sagradas. Então, o programa foi criado da forma seguinte. Eu cheguei a ter uma conclusão. Deixa eu pegar aqui onde eu fiz um cronograma para vocês. Não é a mesma coisa estar compartilhando esse conteúdo com vocês aqui em um programa da rádio, mas eu creio que Deus vai guiar os nossos caminhos. Nós vamos fazer da melhor forma para vocês compreender o conteúdo, porque nós ministramos esse conteúdo em uma palestra, mas hoje vamos compartilhar dividamente. Esse conteúdo se trata de 8 pilares da nossa vida, onde nós devemos trabalhar eles para ter uma vida em equilíbrio. Mas antes de trabalhar os 8 pilares, nós precisamos conhecer como funciona a nossa mente, o nosso organismo, o que rege a nossa vida, os nossos resultados, assim por diante. Então, antes de tudo, eu vou compartilhar com vocês como que funciona a nossa parte que gera os nossos resultados. Vamos começar dentro das crenças. Essas crenças que eu falo para vocês não é crença religiosa. Embora eu sendo cristão, e acredito muito na parte religiosa em que a Bíblia ensina, mas o que eu quero compartilhar com vocês sobre crenças que nós adquirimos, aquelas verdades absolutas que nós adquirimos no decorrer desde o nosso nascimento até os 12 anos de idade. Como funciona isso? Tudo que passa pela nossa visão, olfato, sentimento, ou seja, os 5 sentidos que nós temos, o ser humano, tudo aquilo é um estímulo, que esse estímulo é captado através de um órgão no nosso cérebro chamado hipotálamo. E o hipotálamo ele converte esses estímulos, chamadas sinapses neurais, converte em linguagem cerebral e arquiva aquela informação no subconsciente. Eu vou explicar para vocês melhor como funciona isso através de um exemplo. Uma criança que espera a mãe o tempo inteiro, certo? Chegar do trabalho. Essa mãe trabalha, suponhamos que ela trabalha em um hotel,
Ela chega às 6 horas da manhã nesse hotel, trabalha o dia inteiro, ali sob pressão, patrão cobrando, ela cansa, exausta, limpa, cuida, e quando chega ali por volta das 19 horas, quando chega em casa, a única coisa que ela quer é descanso. Ela quer descansar, e aí ela vai, senta no seu sofá e vai lá em busca do seu programa preferido, sua novela, e ali ela senta, põe o pé ali numa mesinha de centro e liga ali a novela. A criança que estava ali ansioso, esperando a mãe desde o dia para ter a atenção da mãe, ela quer ajudar, quer chamar a atenção, quer aquele aconchego da mãe. E o que acontece? Acontece que ela lembra que a mãe gosta de um vinho que está lá na geladeira. E ela vai lá, pega aquele vinho, pega a taça preferida da mãe, coloca no vinho. E quando ela vem aproximando com aquele vinho para alegrar a mãe, né, tem ali na sala um tapete peludo que a mãe comprou em 36 vezes lá na Pernambucanas, lá, e estava pagando ainda a terceira parcela. E essa criança, ao chegar próximo da mãe com esse vinho para agradar a mãe, ela tropeça e cai, derrama o vinho todo sobre o tapete. O que acontece nesse momento? A mãe, ela fala assim: seu incompetente, olha o que você fez, você só faz isto, só faz coisa errada. Ou seja, naquele momento em que ela pensou em satisfazer o nervosismo dela, ela implantou uma crença, isso é crença, no consciente, no subconsciente dessa criança. A criança tomou ali um choque emocional. Eu vou explicar para vocês como funciona, estou contando um exemplo para depois trazer o passo a passo de como funcionam nossas crenças. A criança tomou ali aquele choque emocional e ela, ao invés dela receber o que ela queria, ela recebeu ali um rótulo, né? Algo se tratando da personalidade dela. E aí, o que acontece? Não para por aí. Ela ficou oprimida, logo ela vai para a escola, e chega na escola, quando ela depara com as provas, com os testes, e muitas vezes falha, o que acontece? Reafirma aquela crença de sua incompetência. E todas as ações é proveniente às crenças. Tudo que essa criança vai fazer depois, ela vai fazer estimulado naquela crença que ela tem. Ela vai fazer as coisas, ela não vai conseguir concluir as atividades pelas competências. Bom, enfim, esse exemplo vem trazendo e explicando para vocês como funciona, porque as nossas crenças, elas funcionam dessa forma, do 0 aos 12 anos, onde nós não temos filtro para absorver aquilo que é melhor para se acreditar ou não. Então, tudo que a criança vê, ouve, sente, presencia, aquilo vai trazendo como verdade absoluta. Então o pai, a mãe, por ser o poder hierárquico número 1 emocional para essa criança, ele tem essa influência em introduzir, que nós passamos por isso. Os nossos resultados do dia a dia é proveniente a essas crenças, certo? O que acontece é que muitas vezes nós pensamos, né, o tempo inteiro, por que eu não consigo ter dinheiro? Às vezes a gente ganha aí até um bom salário. Quantas vezes na vida as pessoas conseguem ali ganhar comissões, salários altíssimos e sempre estão apertados, devendo, e aí as situações vão ficando complicadas e ele não entende por quê. Às vezes passou pelo processo na sua vida, o pai, a mãe sempre pronunciando, falando, às vezes o menino pediu alguma coisa: eu não tenho dinheiro, você acha que dinheiro dá em árvore, dinheiro não é capim? E aí a gente passa essas crenças. Isso também serve para a nossa saúde. A gente, toda vez que a gente vai comer, a gente pronuncia: nossa, eu como demais, eu sou gordo, eu sou gordinho, e aquilo vai se tornando uma crença, e todas as nossas ações vai sendo proveniente a essas crenças que estão no subconsciente. Então os nossos resultados das nossa vida, eles são provenientes às crenças. E como mudar isso? Nós temos formas para poder mudar essas crenças. Que essas crenças, elas
não só nesse período dos 2 aos 12 anos que elas foram construídas, mas elas podem continuar sendo feitas o tempo inteiro, tanto por nossas próprias pronúncias como as pessoas que nós convivemos juntos. Veja bem, tem aquele ditado que fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, certo? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Justamente porque você vai estar ali o tempo inteiro recebendo estímulos, informações, palavras, pronúncias baseadas nas crenças dessas pessoas que nós estamos convivendo. Ou seja, não só no período de 2 a 12 anos que nós criamos as nossas crenças, como também no dia a dia hoje. A gente reforçamos essas crenças através do convívio, das repetições. Vou reforçar como funciona a crença. Ou é através de um impacto emocional muito forte, que no caso da criança recebeu ali a informação sobre uma emoção muito forte vindo da mãe, ou também de várias repetições, coisas que você vai ouvindo ou falando o tempo inteiro em relação àquela situação. Então a crença é formada em todas as áreas da nossa vida, ela determina os nossos resultados. E agora nós vamos dar uma pausa agora para o intervalo e depois vamos continuar falando sobre crenças e quais são os benefícios, como modificar isso e como se atentar quais as crenças que estão atrapalhando o nosso desempenho no dia a dia. Muito obrigado, até daqui a pouco. O programa Por Que Não Eu volta já. Estamos aí de volta. Estávamos falando sobre crenças, né? Antes da gente continuar, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Como eu disse já no primeiro bloco, o nosso programa é um programa extenso, certo? É um programa que tem aí, quando nós trabalhamos ele de uma forma imersão, ele é 2 dias inteiros para a gente explanar todo o conteúdo, toda a importância, dinâmicas, para que nós podemos absorver. O que estamos fazendo aqui? Vamos resumir de uma forma que você compreenda cada passo. O que eu sugiro para vocês? Acompanharem toda quarta-feira às 9 horas, porque cada dia desse nós vamos compartilhar os conteúdos e esses conteúdos são sequências. Muitas vezes nós vamos estar aí lá no módulo 12º e vamos mencionar sobre o que nós passamos hoje, o que vamos passar hoje, o que vamos passar amanhã. Então é importante que, mesmo que você não possa ver na próxima quarta-feira, mas estará sempre salvo o link, assista seguidamente os módulos para que você possa entender como funciona isso. Hoje estamos aqui falando sobre a importância da crença, certo? A crença é aquela questão que determina os nossos resultados. Vou falar um pouquinho sobre neurociência. Muitas pessoas compreendem, alguns têm um pouco de dificuldade. E eu vou explicar agora, eu vou até pedir o nosso amigo para colocar uma imagem para quem esteja assistindo aí pelos canais da Rádio WA. Assim que a imagem estiver no ar, eu vou explicar para vocês como funciona realmente. A nossa crença ela é produzida externamente através do sentido que a gente capta pela visão, audição, tato. E também quando nós queremos mudar essa forma de pensar, nós vamos trabalhar em cima de um ciclo. E esse ciclo é através da imagem que vocês vão estar vendo ali. Como que funciona? Tudo que nós pronunciamos gera um tipo de pensamento. Toda palavra dita, se eu falar para você, se eu começar a falar palavras para você, sua mente aí vai criar a imagem relacionada naquela palavra. Essa imagem também ela é criada dentro da sua mente baseada nas informações que está lá no subconsciente arquivado. Muitas vezes nós conscientemente não nos damos conta desse poder que tem o nosso cérebro em absorver toda essa informação e arquivar ela. A questão é que nós temos um automático na nossa mente aí que trabalha pela nossa vida. As nossas decisões elas são estimuladas pela uma parte que tem no nosso cérebro chamada córtex frontal.
O córtex frontal é o responsável pelas nossas decisões. Eu pego ou não pego essa pasta, eu como ou não como. Todas essas decisões, elas são estimuladas através do córtex frontal. Porém, o córtex recebe estímulos das amígdalas corticais, que é a parte emocional, que é o estímulo rápido, e também recebe o estímulo lá do subconsciente, que vem trazendo informações para te convencer a tomar aquela decisão baseada racionalmente. Então, o que acontece é que nós precisamos trocar as informações, as crenças que nos limitam, porque essas crenças, elas podem ser crenças estimuladoras, limitadoras, negativas, certo? Aquelas crenças das personalidades, né? Será que eu consigo? Será que eu posso? É difícil. Isso é difícil para mim. Eu não vou nem tentar. Isso desde a nossa juventude nós já viemos colocando em ação todo o conteúdo que já está no nosso subconsciente arquivado e viemos fortalecendo. Isso também traz, essas informações, meus queridos ouvintes, traz uma responsabilidade muito grande para nós, pais, professores, porque veja bem, se trata de informações que um indivíduo recebe através de uma hierarquia emocional, e os pais estão posicionados nessa hierarquia emocional como os primeiro lugar. Logo após os pais vêm os professores. Porque esse vínculo emocional que tem entre filho e pai, ele passa a ser semelhante para os professores também por uma questão de aprovação. O ser humano, desde quando ele começa a entender por gente, ele sente a necessidade de ser aprovado. Ele faz algo para ver se o pai aprova, para ver se a mãe aprova. E hoje, com as crianças precocemente, né? Eu falo precocemente não, é a nossa realidade atual, mas as crianças já vão para a escola muito cedo. Quando não é escola, é uma creche, algo assim, aonde ele necessita ali estar em aprovação o tempo inteiro, estar vivenciando testes, né? Então essa questão, necessidade de aprovação que o professor recebeu ali, que o aluno tem relacionado ao professor, gerou um poder emocional. Então, o que o professor menciona para o indivíduo, o aluno, desde da criança até o adolescente, tudo que ele fala, aquilo ali tem um peso. A palavra do professor também tem um peso. Essa questão é até importante, que ela também tranquiliza e ao mesmo tempo nos preocupa, porque o que nós podemos fazer para capacitar os nossos professores a entender sobre as crenças e como funciona, e o que tranquiliza é que nós temos já um caminho que nos direciona para poder nós termos aí uma sociedade melhor no dia a dia, porque é uma luta que eu convido a todos a prestarem bem atenção. Não só nós queremos mudar os nossos resultados e teremos que trabalhar as nossas crenças, como nós também temos a responsabilidade de compartilhar essa questão sobre crenças com as nossas crianças, com os nossos amigos, com as pessoas que estão em nossa volta. Então as palavras são as palavras que têm muito peso. A imagem aí, Ariel, ela está disponível? Já pode pôr no ar? Veja bem, a imagem já está no ar, né? Tá aí, tem 4 balãozinhos aí, né, em volta do cérebro. Está escrito pronúncia, depois pensamento, sentimento, crença e realização. Na verdade são 5. Esse ciclo ele serve para reprogramar nossas crenças. Por quê? Suponhamos, quando ela vem de terceiros para nós, você tira o quadradinho pronúncia, a bolinha pronúncia aí. Imagina que não tem. Tudo que você ouve das pessoas, tudo que você vê, você vai ter um pensamento relacionado àquilo, e esse pensamento vai produzir um sentimento. Presta bem atenção, ó. O pensamento produz um sentimento. Esse sentimento gera a crença, porque é essa conexão sentimental que faz a sinapse neurais, né? A ligação do hipotálamo lá para o subconsciente. Então, o sentimento produz a crença. E aí, mediante a minha crença, é que eu vou ser estimulado a agir.
Então o resultado ele só vem através da ação. A ação e a falta de ação, todo jeito, dá um resultado. Dá um resultado positivo ou negativo, depende das coisas. Então o resultado da minha vida, o resultado financeiro, o resultado da minha saúde, o resultado do meu peso, o resultado dos meus relacionamentos, é tudo baseado numa crença. Se eu sou uma pessoa que acredito que as pessoas não gostam de mim, que eu não sou querido, que eu não sou uma pessoa que não sou bem-vindo, então automaticamente as minhas ações vão continuar criando um ciclo onde eu vou permanecer sem amizade, onde eu vou permanecer comendo mais do que é necessário. Quando nós chegarmos no Pilar Saúde, que eu acredito que daqui mais 3 programas nós já vamos entrar no Pilar Saúde, vocês vão entender como funciona a questão da saúde, do alimento, como você se manter dentro de uma linha de peso que você deseja, saudável, tudo através de crenças. E essas crenças vão estimular suas ações. Então, quando eu quero mudar uma crença que eu sei que está me prejudicando, eu uso esse ciclo, essa imagem que está aí. Eu começo a pronunciar as coisas que vão gerar um pensamento positivo na minha vida, vai gerar um sentimento. Gente, todas as ações que nós fazemos geram sentimento. O poder que Deus dispensou para nós, ele tem um princípio através do sentimento. Ele tem um princípio através do sentimento. O sentimento ele é muito forte, ele está em todas as ações. Eu vou explicar uma coisa aqui no módulo do dinheiro, lá no pilar financeiro, vocês vão ouvir isso novamente, mas hoje eu vou citar como exemplo para você entender. Se você chegar, eu chego aqui no Ariel e falo assim, ô Ariel, me dá 50 reais aí, cara. Essa atitude minha nesse momento, ela vai gerar um sentimento dentro de mim, junto com um pensamento de incapacidade, de humilhação, de escassez. As coisas estão faltando aqui, eu estou pedindo, eu estou passando essa vergonha, certo? Essa atitude, esse sentimento gera uma crença, e essa crença continua me mantendo nessas condições. Agora, se eu reverter a situação, chega aqui, Ariel, estamos 50 aí, meu querido, você está precisando, tá na mão. Olha para você ver, até o tom de voz mudou. Como que eu vou fazer? Tá aí, ó. O que é isso? Olha o sentimento que está gerando dentro de mim. Um sentimento de solidariedade, de capacidade, de poder, de condições. Então, as nossas ações, elas vão nos mantendo dentro do ciclo de crença, ou elas podem nos tirar. Então, o que fazer para alterar nossas crenças? Prestar atenção nas pronúncias. O que nós falamos para os nossos filhos, nós não pensamos só em nós, em mudar nós. Vejamos o nosso futuro, os nossos filhos, as crianças na rua. Tem tantas formas de a gente trazer a atenção da criança para uma mudança sem rotular ele o tempo inteiro. Falar assim, você é assim, você não pode porque você sempre faz arte, você é custoso, você é impossível. A gente usa até aquelas palavras, seu capetinha, você faz isso, aquilo. Gente, toda essa pronúncia, seu merda, perdão pela palavra, mas é assim, essas palavras que direciona, principalmente dentro de uma hierarquia, vamos falar de um professor novamente. Quando o professor já está cansado, esgotado, eu sei que todo mundo tem seus desafios dentro do trabalho, mas se ele mencionar, seu marginal, olha o que você faz, eu não sei o que tem, tudo isso vai fortalecendo uma identidade, uma crença de identidade dentro do indivíduo, em que ele começa a agir baseado naquela informação da identidade dele. Então a crença ela é muito importante. Por quê? Porque essa crença ela vai modificar as minhas atitudes para a minha saúde, ela vai modificar as minhas atitudes para minha relacionamento familiar, para o meu espiritual, certo? Até separei um conteúdo aqui que fala muito sobre isso daí. Gente, olha que interessante essa linha de raciocínio aqui. Deixa eu só me identificar aqui. Olha aqui. Quando eu estava estudando as questões de desenvolvimento, até antes mesmo de nascer o programa, porque o programa nasceu através de um estudo e aplicação. Eu comecei a aplicar na minha vida a metodologia que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E ali eu percebi que muitos princípios que nós vamos aplicar aqui, que funciona, que vai trazer para nós capacidade de mudança, esses princípios estavam ali na Bíblia. Olha para vocês ver, eu não quero estimular crença religiosa, mas eu quero
compartilhar com vocês que quando eu estava na leitura do 6º, 7º livro de desenvolvimento pessoal, ali conhecendo princípios que levam a pessoa a uma vida próspera, eu percebi que todos os princípios eram semelhantes, ou seja, eram os mesmos princípios em que está ali escrito no livro de Gálatas, que fala sobre como buscar o reino de Deus. Agora eu quero trazer isso aqui, ó. Cristo, está escrito lá assim: buscai, pois, primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu fui ler como buscar o reino de Deus, Buscar o reino de Deus, lá ele ensina em Gálatas como andar sobre as obras espirituais. E aí, o que está escrito no livro que fala sobre andar sobre as obras espirituais, ele está também nos livros que traz desenvolvimento pessoal como princípio da prosperidade. E um dos principais princípios da prosperidade, que nos traz prosperidade, é o amor. O amor. Então o amor ele é citado tanto dentro das escrituras quanto nos livros de desenvolvimento pessoal. E por que o ênfase no amor? O que é o amor? Amar um filho é amor? É um amor, é um sentimento, mas isso daí é muito fácil. A gente amar um indivíduo, independente do que se trata, do que ele faça com nós, essa é a questão. E a crença que nós recebemos no dia a dia também estimula isso. Como que eu faço para me melhorar a minha vida, sendo que eu tenho crenças negativas relacionadas a pessoas? Eu vou fazer uma pergunta para você. O ser humano, dentro da sua visão, é um ser ruim? As pessoas são ruins? Se você acredita que existe um Deus criador de todas as coisas que estão no universo, eu tenho certeza que você vai falar que não. Porque nós somos criação de um ser poderoso e ele é perfeito. Então nós somos seres bons com atitudes ruins. Certo? Por que essas atitudes ruins? No decorrer da nossa programação mental, que é o que determina a nossa crença, nós fomos adquirindo informações negativas, que faz com que nós agimos de uma forma negativa. Por que o indivíduo na escola ele age errado? Às vezes aos olhos dos professores ou dos outros coleguinhas, porque ele está sendo o espelho do que vê em casa. É simples assim. A crença no indivíduo que está ali da escola, ela é o espelho do que ele vê o dia a dia em casa. Às vezes a gente fica assim chateado: nossa, mas meu filho lá na escola, ele está fazendo isso, tá aquilo, ele é impossível, ele não... Mas olha, vou te ser sincero, ele é o espelho do que ele está vendo. Se ele não tem capacidade de amar o próximo, é porque às vezes em algum momento na vida dele, ele assistiu alguém fazendo algo em prol só do seu sentimento, do seu ego. Então é uma responsabilidade muito grande explanar sobre várias questões que envolvem uma crença, uma verdade absoluta, que é a que estimula as minhas ações, e as minhas ações estimulam os meus resultados, para onde vai esclarecer o porquê que eu estou nesse momento da minha vida, o porquê que eu estou sem os meus amigos que eu queria tanto estar perto, porquê que eu estou com mais do peso que eu gostaria de estar. Então várias questões envolvendo crenças. Eu quero compartilhar também uma questão aqui com vocês. Deixa eu só informar. A gente separa aqui o ponto, mas para a gente ter um norte. Mas a questão fica bem claro que o que constrói as nossas crenças são os sentimentos gerados no dia a dia. Então é muito importante a gente se atentar às nossas palavras. No momento de estouro, a gente tem o ser humano ele tem muita facilidade em pronunciar as palavras negativas, que só fortalecem uma crença ruim, e os resultados se tornam ruins também. Como eu disse, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se o tempo inteiro escutarmos coisas negativas de pessoas, por exemplo, no meu início do desenvolvimento pessoal, eu tive que evitar vários lugares, vários ambientes. Até mesmo que eu já passei por uns processos muito difíceis de dependência, e o que eu aprendia muito é que eu tinha que evitar alguns lugares justamente por questão de crenças, do que a gente está ouvindo e vendo o dia inteiro. O nosso cérebro ele tem um neurônio chamado neurônio espelho.
muitas vezes a gente não capta só as palavras. Nós temos uns mecanismos cerebrais que copia fisiologia, expressões faciais de outras pessoas, comunicações verbais corporais, e essa cópia que os neurônios espelhos fazem, elas são silenciosas. Às vezes nós nem queremos, mas o convívio com o meio também estimula sem que nós percebamos. E aí, o que acontece é que para mudar, não só atentar às palavras que eu vou pronunciar no dia a dia para estimular os pensamentos, para que eu tenha sentimentos positivos e crie nossas crenças, mas o que eu vejo olha para você ver, o nosso subconsciente ele tem um poder de arquivar informações nos últimos 40 minutos do nosso dia antes de dormir. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós vamos assistir uma novela, nós vamos assistir um filme, e às vezes esse filme contém conteúdo negativo, conteúdo de horror, algo que vem amedrontar, trazer um sentimento de dor. Então, nos últimos 40 minutos nós chegamos cansados, deitamos, ligamos a TV ali e deparamos com coisas que as pessoas preparam para nós e nem nós buscamos, e ali aquelas informações o subconsciente vai arquivando e vai trazendo aquilo como verdade para nós. Eu te falo porque assim, eu morei 7 anos em Uberlândia praticamente, e quando nós chegamos lá, de tanto minha esposa assistir noticiário lá, ela tinha medo de sair na rua. Demorou algum tempo para a gente acostumar, adaptar com o ambiente, porque nossa, aquela crença daquele lugar. Então o que acontece? É que nós temos condições de mudar, mas precisamos buscar os conhecimentos necessários. Quais as palavras que nós estamos pronunciando, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo, quais as pessoas que nós estamos convivendo, qual é o ambiente que nós estamos sempre juntos. Não adianta você pensar que nós temos uma blindagem e vamos estar do lado de pessoas pessimistas, negativas, e que nós vamos conseguir de uma hora para outra ter blindagem a isso. Não. A partir do momento que você ouve uma palavra, o seu pensamento ele é criado. Eu vou falar para você uma questão aqui, ó. Porta. Sua mente aí criou uma porta. Ó, um Fusca amarelo, Camaro amarelo, elefante cor-de-rosa. Tá vendo? Não tem como você fugir de um pensamento mediante o que você está ouvindo agora, certo? Agora eu vou explicar uma outra coisa muito legal. Presta bem atenção. Olha a palavra. Não. Todas as outras palavras que eu disse para você, o seu cérebro foi e criou uma imagem. A palavra não, ele não tem referência. E muitas vezes as nossas crenças elas não são mudadas, ou as coisas acontecem, criam crenças negativas sem que nós percebemos, porque nós mencionamos a palavra não em frases que se tornam afirmativa pela forma que o cérebro trabalha. Por exemplo, eu não vou beber hoje. Eu acordo cedo e falo, não, eu não vou beber hoje. Mas se o cérebro não entende a palavra não, ele não tem referência para a palavra não, o que ele vai fazer? Ele vai entender que você deu uma afirmativa. Eu vou beber hoje. Eu nunca mais faço isso. É diferente. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, a negativa, se você excluir a palavra não e ela se tornar afirmativa, isso está construindo uma crença negativa na sua vida. Você está afirmando aquela negatividade. Não, eu não quero mais isso. Não, eu não vou comer mais. Eu não vou comer muito. Então acaba que você está mandando a mensagem, eu vou. Ou você fala para a criança, não faz isso. O subconsciente dela vai entender só o faz isso. Para vocês terem ideia, tanto que nós já somos programáveis pela negatividade desde criança, é que cada 9 palavras que uma criança ouve, 6 é a palavra não. Então nós já temos uma tendência da negatividade. E se nós não buscarmos lutar contra isso, o que vai acontecer? Nós vamos viver um ciclo negativo e vamos suar, lutar. E aí tem a questão seguinte, quando você começa a querer mudar esses hábitos, você vai deparar com muitas questões que funcionam dentro do cérebro. Nos próximos módulos, nós vamos trabalhar mais afinco na questão de sentimentos, que é o que produz as nossas crenças, e o próximo sobre hábitos, que é a questão que prende nossas crenças. Então hoje nós falamos bastante sobre crenças, nós estamos já vencendo o nosso horário do programa, e se vocês tiverem dúvidas quanto a isso,
podem procurar a gente, nós vamos compartilhando informações, como melhorar isso daí, quais são os caminhos a criar. Então, hoje nós falamos sobre crenças, próxima quarta-feira vamos falar sobre os sentimentos, que é muito importante, que é um poder que nós temos, e depois nós vamos falar sobre os hábitos, né? Que é o que mantém nós nessas crenças que traz a negatividade, ou que pode nos tirar disso, e o porquê que o cérebro às vezes impede nós de adquirir novos hábitos positivos. Tudo isso vai ser compartilhado com vocês. Agora, para finalizar, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Como que vocês têm pronunciado no seu dia a dia? Como você pensa sobre você? Qual é a pronúncia que você fala de você quando você está sobre um desafio? Será que você tem capacidade de melhorar? Como você acredita que quem fez você, ou quem cuida de você como seu poder superior, no meu caso, a minha crença é em um Deus vivo, se você tem essa crença em um poder superior, como que você pensa que Ele quer o bem ou o mal para você? Então por que você acha que você não tem capacidade, sendo que você foi criado por um ser muito poderoso, um ser que fez nós com o intuito de colher um fruto, e esse fruto que Ele quer colher de nós é o fruto que nos dá poder, que é o sentimento, a alegria. O fruto que o Criador requer de nós é a alegria, e o sentimento positivo, ele nos traz poder, porque sempre permanece nós com crença positiva. Então por que, se alguns conseguem, se muitas pessoas conseguem, por que não eu? E por que não você? Muito obrigado pela companhia no dia de hoje. Aguardo você quarta-feira que vem, juntamente aqui na Rádio WA. Muito obrigado. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Valeu!